Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do hipismo brasileiro, eu sou Luiz Fernando Monzon, mais uma vez aqui entrevistando uma personalidade do nosso cenário hípico atual. Você conhece o nosso podcast, o Tô na Pista. Tô na Pista é o espaço para todos aqueles que estão envolvidos no esporte hípico do Brasil poderem dar o seu recado, mostrar seu serviço, passando por toda a gama de produtores de ração, selarias, lojas especializadas, veterinários, criadores, vendedores de sêmen, leiloeiras. Tudo isso vai ser matéria do nosso podcast. Tô na Pista está agora com Thiago Mesquita. Thiago Mesquita, cavaleiro aqui do Rio de Janeiro, conhecido no cenário nacional, teve passagens fantásticas também pelo velho continente, competindo na Itália e em diversos outros países, mas base na Itália. Thiago, conta um pouquinho dessa sua carreira, onde você começou, com quanto tempo você já está como profissional? Monzon, primeiramente, obrigado por ter esse convite aqui, tá bom? Eu comecei a montar em Minas, quando eu tinha 11 anos de idade. De lá para cá, passei, na verdade, eu fui nas férias, passar umas férias em Minas, onde eu comecei a montar. Sempre gostei de cavalo, andava a cavalo. E aí vim para cá em 97, comecei a montar no Marapendi. Montei lá durante 5, 6 anos. Depois a gente foi montar em Maneges, fomos para Vargem Grande. Aí fui morar na Europa. Depois montei na Hípica e aí depois por diante ficamos aqui na Hípica, hoje onde é a nossa instalação principal. Temos um Aras também na Serra aqui do Rio de Janeiro, mas onde eu trabalho mais é aqui na Hípica, né? E nessa jornada toda, tive 2 temporadas na Itália, como você disse, saltando alguns concursos, saltei o Global de Madrid, que foi uma experiência espetacular, e mais alguns outros concursos internacionais, tanto na Itália quanto na Áustria, em alguns países assim. Bacana. E hoje, qual é o teu principal foco? Preparar cavaleiros, preparar cavalos só? Você tem sócios nos cavalos? Como é que funciona o teu esquema? Hoje eu dou bastante aula, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, dar aula. E preparo alguns cavalos para chegar na prova forte. A gente sabe hoje da dificuldade que a gente tem em função da nossa moeda, em comprar cavalo, tudo isso. Então, seguindo os padrões, né, que na Europa que se faz, que é você criar o cavalo, preparar desde novo, fazer o cavalo chegar nas provas. A gente tem alguns cavalos assim, que a gente já vem fazendo isso há alguns anos, e graças a Deus agora eles estão chegando, estão atingindo esse ponto, cavalos que a gente comercializa e também para a gente poder competir, já que eu tive que ficar um tempo fora de competições, porque eu perdi patrocinadores, essas coisas que as coisas vão mudando um pouquinho, e eu não estou mais com aquele cavalo, não estava com aquele cavalo mais de competição. Hoje, eu tenho que agradecer, né, o Grupo Sabem, o Túlio Severo, que está me apoiando bastante. A gente tem um cavalo em sociedade, eu monto o cavalo da neta dele, né, nas competições, estou voltando para as competições principais aí, e com bastante expectativa de bons resultados, tudo. Perfeito. Aliado a isso, e tirando agora que eu estou sabendo que você é lá no Aras Beira Rio cria também, né? Está chegando com a potrada. E durante algum tempo você trazia cavalos da Europa, né? E conseguiu trazer alguns cavalos importantes. Lembra de alguns aí? Você e teu irmão tiveram cavalos que fizeram o circuito principal do Brasil. Sim, sem dúvida a gente conseguiu trazer. Teve uma época que trouxemos alguns cavalos. O meu irmão trouxe uma égua que foi muito importante, que hoje está na criação do Aras BR, sociedade com a gente, que foi a Ernita. Trouxemos a Finesse, foi uma égua que a gente vendeu para o Felipe Amaral, que saltou também concursos importantes. Eu trouxe o Batista, que foi, acho que, o cavalo mais importante na minha carreira. Foi o cavalo que me fez eu ganhar o Grande Prêmio da Copa São Paulo, alguns outros grandes prêmios, me classificar para a final da Copa do Mundo em Paris, em 2017, e mais alguns concursos assim. Teve a Dorlanda, que foi uma outra égua também importante, que a gente vendeu depois para a Júlia Scampini, fez boas provas. O Totti ganhou alguns grandes prêmios com ela. E outros cavalos que foram vendidos, assim, cavalos que saltaram provas boas, cavalos de amadores, tudo isso. A gente conseguimos, na época que tinha um pouco mais de facilidade, da gente trazer. Hoje, como eu falei, em função da moeda, né, tá muito caro para a gente conseguir importar um cavalo, fica muito caro, está muito desproporcional
com a nossa realidade aqui. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você utiliza hoje bastante cavalo brasileiro de hipismo, além do Brambila, onde você tem sociedade, você também procura grandes valores em outros aras? Sim, a gente procura sempre a melhor qualidade, né? O melhor cavalo possível, né? A gente tem essa sociedade com Aras Brambila, que eu acho que ele está no caminho da criação para ser, se não é a melhor criação do Brasil, né, em termos de linhagem, de tudo. Os cavalos dele estão começando a chegar. Ele é um Aras relativamente novo, né, mas eles investiram bastante na genética e acho que isso é muito importante. E a gente salta assim bastante cavalo hoje, acho que 80% é cavalo nacional. Bacana. E como é que você consegue conciliar todo esse trabalho na sela com a função de diretor esportivo da Sociedade Hípica Brasileira? Te falo que não é uma coisa fácil, né? É bastante trabalho. Eu, na minha função como professor, cavalheiro, tenho bastante trabalho, graças a Deus, mas a gente vai dando um jeito, vai separando alguns momentos. Eu tento sempre priorizar, às vezes, o horário do almoço ou o final da tarde, para tentar sentar, resolver e entender as coisas que precisam ser feitas para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui dentro do clube. Perfeito. Nesses 2 anos e meio que você está à frente dessa cadeira aqui dentro do clube, da Sociedade Hípica Brasileira no Rio de Janeiro, quais foram as mudanças que você conseguiu implementar? Que números nós tínhamos antes e aí estávamos vindo de uma época de pandemia para os números atuais? E como é que vai ser esse último ano? O último ano pode ser o último, pode ser que se prolongue, mas já é o teu 3º ano, nós estamos ainda com 3 CSNs importantes aqui no Rio, que você está aqui com o Brasil todo te ouvindo, você pode convidar os grandes amigos, os cavaleiros, para vir. Olha, sem dúvida, uma coisa que eu aprendi bastante aqui é trabalhar com os números, com a gente deixar tudo bem relatado, essa questão de número, e a gente teve um crescimento muito grande em todas as coisas, no número de inscrições, em número de cavalos no clube, em premiações. Tudo isso, eu posso te dizer que a gente assumiu o clube, a gente tinha 120 cocheiras vazias, hoje a gente tem 60, a gente aumentou o número de sócios, a gente tinha uma escolinha que tinha 71 alunos, hoje a gente tem 140 alunos na escolinha, o faturamento nosso mais do que dobrou em 2 anos. Tivemos, assim, nas competições, nosso primeiro concurso para agora, a gente hoje tem lista de espera para as nossas competições aqui. Conseguimos fazer com que o esporte no Rio de Janeiro voltasse a ter aquele brilho que ele tinha antigamente. Quando eu comecei a montar, que você vinha, que era disputado para você vir saltar no Rio, todo mundo queria vir saltar no Rio, em função de tudo, da cidade que é maravilhosa, dos cariocas que atendem bem, de todas as coisas, do nível de competição, e graças a Deus a gente, com bastante trabalho, com umas ideias, olhando o que é feito, não inventando, e sim copiando as coisas bem feitas em outros lugares, né? Uma coisa que eu me preocupei muito, a primeira coisa, em fazer com que as armações sejam, né, a mais moderna possível, o que se usa lá fora. Tivemos conversa com todos os armadores aqui, fizemos um grupo, fizemos uma coisa que todo mundo andasse junto, fizesse isso daí, andar para frente, evoluísse, a cada armador saber o que foi feito numa etapa anterior, para que a gente não repita nada, faça uma evolução. Então isso evoluiu muito no esporte aqui, tanto nas nossas provas internas, como nos nossos rankings, como nos nossos treinos diários, que a gente sempre tem percursos armados aqui, não é percursos que colocaram lá de qualquer maneira, e sim, sempre por um armador, sempre revisado, sempre tendo todo o cuidado para a evolução de todos dentro do clube. Complicado para você coordenar com todos os instrutores que tem aqui no clube, com a forma de usar esse percurso armado, se está na altura, quando o instrutor entra e abaixa, porque ele tem que verificar novamente a distância, como é que está? É claro que toda mudança tem uma dificuldade, né? Toda mudança as pessoas sentem um pouquinho. No primeiro momento as pessoas acharam que eu estava tentando impor alguma coisa, em momento algum. Eu tentei fazer isso. De um concurso para o outro, um armador conversa com o outro e tem noção do que foi feito para a altura, para a largura, para a dificuldade? Sim, a gente criou um grupo para que eles conseguissem se comunicar e a gente tivesse sempre uma evolução durante o ano, em todas, desde prova interna,
ranking, treinos, os treinos internos também, os percursos dos treinos, tudo isso é cuidadosamente feito pelos armadores. E uma das coisas do Tô na Pista é a seriedade com que nós temos que tratar nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Você conseguiu mudar a cara do circuito interno do clube, você conseguiu fazer um ranking da Sociedade Hípica Brasileira hoje, que tem uma premiação espetacular. Quem são esses caras que te ajudaram? Quem foi que acreditou nessa ideia e está com você hoje? Primeiro foi o Chiquinho Brandão, o Túlio e o Dadado, que não está mais aqui entre a gente. Leia-se Sítio Santo Antônio, do Chiquinho Brandão. Aí foi o Santo Antônio. Junto com o Dadado Veiga, que é o Santa Cecília. E o Túlio Severo, que é a Sabem. Concurso Sabem. Que é o Sabem. Todos eles, a gente teve uma conversa inicial e eles compraram essa ideia de ajudar o clube, patrocinar, entrar com dinheiro para que a gente conseguisse fazer com que tivesse uma premiação boa, conseguisse fazer com que o evento, nas nossos rankings, nossas provas nacionais, tudo isso crescesse, que a gente sabe que o esporte precisa desse dinheiro para que a gente atraia bons atletas para cá, para virem competir, coisas que estavam sendo feitas no cenário nacional, principalmente em São Paulo, né? Quebrar paradigma, né? Que no Rio era sempre complicado, que o Rio vivia das inscrições praticamente para conseguir realizar seu evento e era complicado arrumar patrocinadores aqui. Esses caras vieram e quebraram esse paradigma, abriram essa porta, né? Escancararam a porta para a entrada de outros. Sim. E hoje nós temos prêmios aí, VetNil e Sanol Dog e outros tantos aí que você pode lembrar melhor. Sim, sem dúvida. A gente temos o Shopping Leblon também, que está com a gente, o BTG Pactual, Sanol Dog, VetNil, temos os nossos apoiadores também, Maison do Cavalier, temos uma série de patrocinadores, o Malta Beef Club, que é uma casa de carne aqui espetacular aqui que as pessoas adoram. Então, assim, hoje os patrocinadores estão procurando a gente para poder fazer parte dos nossos eventos. Hoje cresceu bastante o nosso nível de competição, de tudo. Foi o que eu falei, hoje a gente tem lista de espera para os concursos aqui. Isso é muito bacana. Antes a gente tinha que implorar para que as pessoas viessem para cá, e hoje a gente tem que tomar o cuidado pelo número de pessoas. Infelizmente, nosso espaço é pequeno para receber, então a gente tem um número limite de cavalos dentro do clube, então isso limita nossas inscrições e a gente tem que tomar um cuidado para que a gente consiga colocar todo mundo aqui dentro, no extrapole, para que não vire um problema em vez de um evento maravilhoso. A Sociedade Hípica Brasileira não tem a vocação, por exemplo, do Clube Hípico de Santo Amaro de fazer um evento com 900 cavalos, isso não temos condição. Você tem 300 cocheiras, das quais muitas já estão ocupadas, sim, e hoje você consegue montar mais quantas para fazer, por exemplo, um nacional grande como vai ser o Sabem? Hoje a gente consegue receber, conseguimos montar em torno de 110, 120 cocheiras, e aqui no clube hoje a gente tem, como eu falei antes, 60 baias vazias, e aí a gente pede a gentileza para algumas pessoas, a gente retira cavalos da escolinha, que são mais 18 baias, os pôneis a gente consegue retirar, e mais algumas pessoas, o Rodrigo Marinho, uma pessoa que ajuda muito, tira os cavalos dele sempre para os eventos, e mais alguns sócios que contribuem, que não vão participar quando não participam dos eventos, para que a gente possa conseguir trazer o maior número. Mas isso gira em torno de 220 a 240 cavalos que a gente consegue receber. Não é um número, como você disse, na Santa Amaro, que são 900 cavalos, a Hípica Paulista 700 cavalos. Infelizmente, a gente não tem esse espaço para conseguir fazer. É claro que isso tem um lado bom. Isso vira um concurso muito mais exclusivo, uma coisa que você consegue programar os horários, uma coisa muito mais agradável, onde as pessoas gostam muito disso, porque vem para cá, sabe o horário que vai saltar, o que podem fazer antes, o que podem fazer depois, e isso é muito bom, que eu tenho recebido muitos elogios em função disso. Com certeza, limitada o número de participações nas provas, você consegue ter os horários, fazer um bom happy hour, fazer bons encontros, e claro, num clube lindo como esse, fica tudo muito mais fácil, né? Sem dúvida. Esse clube aqui, para mim, é especial. Eu sou suspeito para falar, que eu amo isso daqui. Então, assim, eu ficar falando daqui acho que é um pouquinho suspeito em função de todas as coisas, eu viver tanto aqui dentro, a função que eu tenho, tudo isso.
Nós vamos ter alguma surpresa nesses 3 CSNs que nós vamos ter aí para frente? Tem coisa boa chegando? Ah, sem dúvida. Esses 3 CSNs, o Santo Antônio, Sabem, aniversário da Hípica, que é um internacional, né? Todos eles a gente tem uma premiação muito boa. Esse ano a gente está distribuindo no clube em torno de mais ou menos R$1.850.000, R$1.900.000 em dinheiro. Ao longo dos 3 eventos. Desses eventos. Sim. E mais também um cão de adestramento que a gente vai ter, que vai ter uma premiação boa também. E aí cada evento desse, se eu não me engano, são R$360.000 que vão ser distribuídos no Santo Antônio, mais de R$450.000 no Sabem, e para o aniversário da Hípica vai girar em torno de R$700 a R$800.000 a premiação, né? E fora as outras premiações que a gente distribui ao longo do ano aqui nos rankings, nas nossas provas aqui. E as provas, sem dúvida, vão ter grandes prêmios aqui bem competitivos, com premiações, como eu disse, os grandes prêmios do Santo Antônio e o Sabem vão pagar R$200.000, que é uma premiação muito boa para uma prova de 1,50 m. Sim. Que a gente consiga agradar não só os cavaleiros profissionais, como também as crianças, amadores, tudo isso com premiações, troféus bonitos, escarapela, medalha. A gente tem todo esse cuidado para agradar todo mundo, premiação para tratador. Eu acho que hoje no Brasil o único lugar que dá premiação para tratador é aqui no Rio de Janeiro. Não tenho essa certeza, mas eu sei que aqui a gente trata eles muito bem. Exatamente. Eu não posso afirmar, né, dar certeza, mas que eu me lembre, eu acho que se foi um dos poucos lugares que faz isso, né, em todos os eventos a gente está fazendo isso daí, para prestigiar de todo mundo que está vindo aqui nos nossos eventos, né? E a nossa expectativa é bem grande. Já tivemos agora a abertura das inscrições para o Santo Antônio. Em um dia esgotaram as inscrições, já temos lista de espera, né? Então a minha expectativa, e não só minha, como de todos do clube aqui, dos diretores, do presidente, é que esse ano a gente tenha um ano de sucesso para poder colher tudo aquilo que a gente plantou nesses 2 anos e meio aí de trabalho. Bastante trabalho, né? Deu bastante trabalho, não tenha dúvida. Foi muito difícil sair da situação que se encontrava, né? Principalmente o meio hípico estava todo travado por pandemia, por um monte de problemas que tivemos. E o próprio clube também, né? Tomou uma injeção de ânimo quando esses patrocinadores novos chegaram e começaram a jogar os números estratosfericamente para cima. Duplicaram, triplicaram as premiações que haviam e as pessoas voltaram a ver que valia a pena trazer cavalo para cá e competir aqui. O piso está sensacional, a manutenção disso também não é fácil. Vocês tiveram todo um trabalho de conseguir manter em alto nível, né? Sem dúvida, assim, fizemos um trabalho aqui também muito bom em função de cortar alguns custos, tentar manter um preço que fosse muito bom, que fosse atrativo para as pessoas virem para cá. Isso foi muito importante, que hoje a pessoa faz a conta, quando ela traz o cavalo dela para cá, ela vê que é muito mais barato ter o cavalo dela aqui do que em qualquer outro lugar, em função das provas, em função da estrutura que hoje a gente proporciona aqui. A gente tem um cuidado muito grande com o nosso piso, a manutenção daqui é muito boa, né? Temos o picadeiro aqui, que é um lugar maravilhoso, pista coberta. que isso faz a diferença numa cidade como a nossa, né? Uma cidade que chove muito ou faz muito calor, né? Então, assim, a gente veio, foi o que você disse, a gente veio de um momento de pandemia, de tudo isso, e conseguimos fazer com que tivesse um novo ânimo, que as pessoas voltassem a olhar para o Rio de Janeiro, para a sociedade hípica brasileira, de uma maneira diferente como era olhada no passado. Sem dúvida. Isso que me dá muita alegria de todo o trabalho, de todo o desgaste que eu tenho aqui, mas quando a gente faz um evento e recebe elogios das pessoas dizendo que está sendo muito bacana ver a sociedade hípica brasileira realizando eventos como eram feitos no passado. Sem dúvida, né? Dos bons tempos dos internacionais da Sul-América e de todos os eventos que marcaram aqui o Rio de Janeiro e pela beleza desse local, né? Embaixo da mão direita do Cristo Redentor, do lado dessa lagoa. Uma vez veio um juiz holandês aqui, estava trabalhando com a gente ali na pista Roberto Marinho, e toda hora ele levantava e olhava pela janelinha de trás, que estava vendo uma regata de barcos. E um dia de sol, um dia bonito, tudo colorido, ele vinha para frente e via essa mata maravilhosa, a Pedra do Corcovado
e a estátua do Cristo Redentor. Ele uma hora entrou e não se aguentou, olhou para mim e falou assim: vocês têm ideia do quanto isso aqui é bonito? Ou vocês já acostumaram, moram aqui? Né? Eu, assim, até hoje, eu monto, muitas vezes na semana eu paro ali perto da lagoa, olho montado no cavalo, olho para o Cristo, olho para isso e realmente, assim, eu não me acostumei ainda. Né? Eu me admiro, sim, talvez eu fico admirado com toda essa beleza, com tudo isso que a gente tem aqui, né? E agradeço a Deus por poder estar vivendo um lugar desse maravilhoso, abençoado, né? Sem dúvida. E a gente aqui tem ainda a facilidade, né? Ou a sorte de estar coladinho no Parque Lage. Então a gente tem visita de mico, visita de bem-te-vi, visita de tudo que é bicho interessante, falcõezinhos de vez em quando gritando aqui, aqueles pássaros viuvinha que andam sempre sozinhos, preto e branco, que vêm tomar banho no rio, quando tem o rio na prova. Eu acho aquilo fantástico. As pessoas ficam super encantadas com essa proximidade que a gente tem da floresta urbana maior do planeta, que é a floresta, o grande complexo do Maciço da Tijuca. Não, sem dúvida, estar em contato da natureza, sim, é muito bom. Dentro da cidade, né, é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu falei, toda vez eu agradeço por poder viver isso diariamente, né? Sem dúvida. E os projetos futuros agora, Tiago? O que vamos fazer depois de tirar esse fardo ou vestir esse paraquedas de novo para dar mais 3 anos? Como é que vai ser isso? É uma pergunta ainda, né, que ainda a gente está na dúvida. Tem pessoas me sondando para que eu continue aqui, tem gostado do trabalho que eu tenho feito aqui na Hípica, mas assim, a minha ideia, meu projeto é que eu vá para a federação, que venha como presidente da federação. Tem bastante gente me apoiando nisso daí, mas ainda tem bastante água para rolar. A gente ainda estou montando ainda, ver se eu consigo montar uma equipe bacana para que venha se eu consiga vir como presidente da federação, para poder dar uma contribuição agora de uma maneira diferente, não só para o clube, para a sociedade hípica, mas sim para todo o estado do Rio de Janeiro, que eu acho que é importante isso. Ainda mais essa relação que eu tenho como profissional, conseguir fazer isso que eu consegui fazer dentro do clube, conseguir fazer isso para o estado. Eu acho que a gente vai crescer bastante, que é o que a gente está precisando. Como a gente cresceu bastante dentro do clube, se conseguir ter esse crescimento todo no estado, eu acho que vai ser fantástico se a gente conseguir isso tudo. É claro que eu vou precisar do apoio de todos esses patrocinadores, tudo isso, mas que estão do meu lado, que estão me apoiando para que eu faça isso também. E você conhece bem o interior do Rio de Janeiro. Você tem lá o Aras Beira-Rio, que é Entre Rios, você conhece, já competiu em Teresópolis, em Petrópolis, em todos os lugares aqui, e sabe exatamente o que cada um precisa, né? É importante ter essa vivência, ter vivido como cavaleiro dentro da pista, para saber facilidades e dificuldades, características de determinados lugares para determinados eventos e outros que têm outras facilidades e outras dificuldades, né? Sim. O grande segredo, quando eu era garoto, e isso faz tempo a beça, o Rio de Janeiro tinha mais entidades filiadas à federação do que São Paulo. Hoje é gritante a diferença. São Paulo tem, imagino, mais de 60 entidades filiadas à Federação Paulista, que sozinha tem um orçamento maior do que a própria Confederação Brasileira de Hipismo. E o Rio de Janeiro hoje se limita a 3 entidades, se não me engano, são 3 votos hoje. Não, são 5 votos. 5 agora? Você lembra eles? Paddock, Sociedade Hípica, Marapendi, Floresta e Teresópolis. Teresópolis ainda vota? Eu acho que não. Se não for Teresópolis... Tem mais algum? Tem mais um, que agora eu não estou lembrado. Mas, se eu não me engano, são 5 votos desse, mais os votos dos cavaleiros, né? Sim. Mais 2 votos do cavaleiro. Nós já adequamos o nosso estatuto para ter votos dos cavaleiros. Ainda não é vamos dizer, não é definitivo, não é uma votação direta de cavaleiros e proprietários para a federação, porque os clubes ainda fazem essa intermediação, mas... Caramba, eu me lembro que eram, te falei, 28 entidades, né? Lembrar de todas elas agora aqui seria praticamente impossível. Mas, com certeza, foi o grande segredo da evolução de São Paulo, foi a criação de várias entidades no interior e o apoio da federação na capital, né? Para a realização do hipismo, que foi se interiorizando. E São Paulo hoje é
Sim, Uma locomotiva, 70%, imagino hoje, do número de filiados. Eu não sei os números assim certos, mas a gente sabe que hoje São Paulo é uma potência no esporte, né? Em todos os sentidos, na criação, no número de concorrentes, em números de manejes, aras, tudo isso. Então, São Paulo hoje é uma potência muito grande no nosso esporte, é referência para a gente. Né? Assim, sem dúvida foi o que você falou, eu conheço bastante coisa do estado do Rio, as dificuldades, as coisas boas de cada lugar, né? Eu quero tentar ver se faço isso, se eu consigo apoiar esses lugares que voltem a crescer, né? Para que a gente tenha esse número, que a gente volte a aumentar os números do Rio de Janeiro, não só aqui dentro da Hípica, que sem dúvida hoje é o maior lugar do Rio de Janeiro, mas também os outros lugares, para que apoiem, faça tudo isso, a gente tem esse crescimento, para a gente voltar a crescer e ter a importância no cenário nacional, como o hipismo carioca já teve durante muitos anos, né? Com certeza. E fomos durante muito tempo exportador de talentos, não é? Quantos cavaleiros cariocas se mudaram para São Paulo e começaram a desenvolver seus trabalhos nos grandes clubes, nos manejos, no interior. Era impressionante a quantidade de cavaleiros que saíram daqui. Sim. Inclusive, se a gente for um pouco mais para trás, daqui saíram os Pessoa, com o Neco e Hélio Pessoa, que foram para a Europa, e o Neco ficou e o Hélio veio. Felipe Azevedo, Elizabeth Assaf, Cláudio Itajaí, por aí vamos. É um número infindável de nomes que saíram daqui. Exatamente. Cavaleiros que foram os mais importantes, né, das suas épocas. Então a gente tem que voltar a ter cavaleiros que têm essa importância no cenário nacional de novo, e não tem jeito, isso tudo vem da base. Né? Então a gente tem que voltar, reforçar a base toda, para que a gente consiga chegar de novo a ter essa importância que a gente teve no cenário nacional. Tudo é uma pirâmide, né? Quanto mais larga e mais consolidada a base, mais alto é o cume dela. E com certeza, com essas provas de alta qualidade, com prêmios que valham a pena, com patrocinadores que começam a entender que é um esporte em que ele pode ter retorno, pode ter sucesso com a sua criação, com o seu empenho, com o comércio de cavalo, com participação nas provas. Sem dúvida, isso move toda a nossa comunidade. Sim. E quando a gente consegue mexer nisso, a tendência é crescer. Sim, sem dúvida. Se você tem esse investimento no esporte, tudo começa a girar, né? Se você aumenta o nível de competitividade, as pessoas têm que investir mais em cavalo, investir mais em treinamento, e aí você faz girar, né? Você faz tudo girando para um lado positivo, que isso que é importante. Não adianta, se você começa a segurar, você vai para um lado negativo, que é o que vinha acontecendo aqui no Rio. E a gente, graças a Deus, conseguimos fazer com que isso mudasse, né? A gente começou a andar para um lado positivo. Então, nesses investimentos todos, nessa competitividade, aí você vê quanto você tem que investir, o quanto você tem que melhorar, se você só faz isso competindo com pessoas boas. E como você faz para competir? Você trazendo essas pessoas boas para competir aqui. Então, acho que o segredo desse sucesso que a gente vem tendo é exatamente esse, sabe? Trazendo esse nível técnico para cá, aumentando e fazendo com que a gente consiga evoluir tudo isso. E como é que você conseguiu equilibrar esse calendário, né, para não ficar muito espremido entre duas grandes provas em São Paulo? Sempre complicado, né? É bem difícil, assim que sai a gente faz os pedidos de datas e a gente vai conversando. Eu tive bastante conversa com o presidente da confederação, entendendo, pedindo algumas provas, a gente conversa com os presidentes das federações para tentar ir colocando, fazendo um calendário que fique bom para todo mundo, que não prejudique, né? É claro que a gente tem momentos que tem muita prova e aí as pessoas vão tendo que escolher um pouquinho, e aí uma coisa importante que a gente fez é tentar divulgar logo cedo que vão ser nossos eventos, para que as pessoas coloquem no seu próprio calendário, escolham, eu vou para esse concurso em função de prêmio, de qualidade, de recepção, de várias coisas assim. Então, os cavaleiros hoje também já têm 2, 3 tropas de cavalo, que eles sabem mais ou menos quais cavalos vão levar para um lugar e conseguem estar no outro fim de semana com outros cavalos, né? Sim, isso sem dúvida. Isso graças à grande evolução de São Paulo. Hoje a gente começa a ver, e aqui no Rio começa a aparecer
alguns que têm também número de cavalos suficiente para começar a escolher concurso e praticamente ir em todos, como acontece na Europa, né? Sim, sem dúvida. Então, aos poucos, se a gente for comparar com São Paulo, a gente ainda está remando, mas a gente está tentando fazer com que isso daí. Tem alguns investidores, sim, aqui no Rio, alguns, né, eu posso citar o Santo Antônio, né, que tem bastante cavalo, a Boni Chance, que está chegando aí também com bastante cavalo na criação, com tudo isso. Então, essas pessoas estão conseguindo já fazer mais concursos do cenário nacional, tentando ir para todos esses eventos. Perfeito. Qual seria o teu recado para quem está começando agora no esporte, que está montando no interior e quer vir aqui conhecer, ver uma grande prova? Como é que você... Eu me lembro sempre quando me falam isso, eu digo, pô, eu conheci o Daniel Abud Aiex, pequenininho, querendo vir para cá, querendo montar a cavalo aqui, e na época ele não tinha a menor condição de equilibrar o estudo dele, a capacidade financeira do pai dele de conseguir botar ele aqui, e hoje é um dos sócios nossos mais empolgados, mais queridos do clube. O que eu posso falar para as pessoas que estão no interior, que não conhecem a hípica, que querem conhecer, que aqui a hípica a gente está hoje com as portas abertas. Para a gente é um prazer receber as pessoas de fora aqui. A gente tem a nossa escolinha que tem aula experimental, né, aula gratuita para quem vem fazer essa aula experimental aqui, e que a gente tem o prazer de receber essas pessoas que venham ver os nossos eventos, venham ver como é que é o clube, que queiram entrar de sócios aqui, para ver que realmente isso aqui é muito prazeroso estar aqui dentro. Então, assim, eu falo para essas pessoas que hoje o clube tem as portas abertas para receber todos, com o maior prazer do mundo, a gente quer receber e queremos receber essas pessoas bem, que elas sejam bem tratadas aqui dentro do clube. Perfeito. Pelo pequeno número de sócios que nós temos hoje, nós estamos aí chegando nos 300, né? E quando eu entrei em 1980, éramos 900 sócios, né? As pessoas têm a tendência em achar que isso aqui é um clube exclusivo, que é um monte de gente complicada, coisa alguma. Quem mexe com cavalo gosta da natureza, gosta de bicho, gosta de cachorro, recebe bem, né? O clube não é só hípico, o clube tem piscina, tem quadra poliesportiva, tem que, inclusive, agora vai entrar um projeto bacana para modificação dela. Tem duas quadras de tênis, tem uma academia espetacular, todo mundo que usa adora, tem um spa espetacular com sauna seca e a vapor. O clube, hoje, ele já tem uma estrutura, inclusive com a gastronomia, com o nosso restaurante, o quiosque que atende todo mundo que vem nos visitar. As pessoas têm que conhecer esse lado do clube, né? Porque quem olha por fora acha que isso aqui é um nicho de pessoas super complicadas, e não é isso. Tem muita gente bacana. Eu acho que no passado teve um pouquinho isso daí, as pessoas tratavam aqui as pessoas de uma maneira, né, um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Não recebiam as pessoas, todo mundo assim, com as portas tão abertas, sabe? Mas acho que as coisas mudaram muito. E hoje o clube recebe todo mundo, independente quem seja, sabe? E tem toda essa parte mesmo, né, do clube, toda essa estrutura de piscina, academia, tudo isso, e para as pessoas verem que aqui é um clube normal, que não é mais esse clube que as pessoas falavam que era esse clube exclusivo, que não podiam eu odiava esse termo, clube temático. Aqui só entra quem gosta de cavalo. Não. Você pode ter 3 filhos, 2 gostam de nadar ou jogar tênis ou qualquer que seja, e um gosta de montar. Você não vai ficar separando a família. Vem todo mundo para cá, porque tem espaço para todo mundo, tem turma para todo mundo. Sim. E quanto mais sócios nós tivermos, mais fácil fica melhorar o clube e também criar uma convivência bacana. A maioria dos meus amigos de uma vida inteira, estou aqui há 43 anos, foram aqui da hípica, que eu conheci jogando futebol, jogando vôlei, nadando, montando a cavalo, não é? Trabalhando junto, ajudando. Então, isso aqui também forma muito esse tipo. Hoje a gente começa a voltar a ver grupos de amigos que se visitam, que saem para jantar, que às vezes vão acompanhar um concurso hípico que a pessoa nem monta, simplesmente porque o amigo está montando, não é? Sim, Eu acho isso muito legal. Hoje, assim, você pode vir com a sua família aqui, às vezes, é o que você falou, você monta, sua mulher vai na academia, seu filho
vai na piscina, tem opções, as pessoas não ficam presas só ao cavalo, né? Isso foi feito alguns anos atrás, um trabalho muito bem feito que foi aqui nesse clube. Então, assim, é um clube que você não precisa pensar só no cavalo. Você curte o lado do cavalo e você consegue manter a sua família reunida em um lugar só, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Tenho clientes que falam isso, que esse esporte une muito a família. Às vezes você tem um filho de 15, 16 anos, normalmente ele está saindo, vai para muita festa, você mal convive, né, com esse adolescente. E normalmente esses que estão no esporte, você consegue estar junto com ele durante o dia porque ele está competindo no final de semana, está focado, tá a família participando de tudo isso, podendo almoçar aqui no restaurante. Então, esse esporte aqui a Hípica consegue unir muito a família. Isso que eu escuto bastante dos meus clientes. Eu sei disso, eu sei que você tem filha e tem o teu irmão que tem 2 agora, e criá-los nesse ambiente, principalmente se eles curtem o cavalo, acaba se tornando muito fácil, porque esse mesmo menino que vai competir no dia seguinte de manhã cedo, ele quer ir para casa mais cedo, ele quer ficar focado naquilo que ele está querendo. Sim. Tiago, teu recado final aqui no nosso Tô na Pista. Agradecer essa oportunidade de poder falar aqui, falar um pouquinho da minha história aqui como cavalheiro, como diretor aqui na Hípica, agradecer por essa oportunidade e que as pessoas venham conhecer nosso clube e que venham participar dos nossos eventos, ver tudo como é que esse trabalho todo que a gente tem feito aqui. É isso. Agradecendo aqui o meu querido amigo Tiago Mesquita, que eu acompanho desde criança lá no Marapendi, e dizendo que também a Sociedade Hípica tem um espaço ótimo para festas. Ontem mesmo tivemos aqui um casamento espetacular e é bastante disputado, porque não são tantas datas assim. Quando nós temos concursos hípicos, o Salão Nobre não pode ser alugado para realização de festas, mas muita gente no Rio de Janeiro, pela beleza do clube, prefere vir para cá com toda a segurança, estacionamento para centenas de carros, então um lugar realmente diferente. Tô na pista. Agradeço a você que ficou com a gente até agora e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço, obrigado, Tiago. Obrigado.